Eu tive meu primeiro filho, o Alain, com 20 anos. Era uma mãe dona de casa, né? Tanto é que eu comecei a trabalhar com 40 anos, então eu dediquei muito tempo a elas. A gente sempre almoçou junto. Então, assim, o momento do almoço, de sentar à mesa, sempre foi algo assim que não existia a possibilidade de estar fora nesse momento. Essa menina aqui subia numa mesa, ela era pequenininha, 7, 8 anos, e minha mãe fazia esfirra, fazia as bolinhas, colocava assim, botava um pano para a esfirra crescer, aí vinham todos eles abrindo massinha, vamos fazer lá uma crepe com molhinho, com batatinha, parará. Eu sei que é assim que começou. Acho que mamãe teve uma sabedoria muito grande de entender qual era o dom, a habilidade de cada filho, e isso foi se assentando de forma muito natural. Foi numa decisão muito... Foi num dia assim, que estávamos os 4 filhos reunidos, aí, será que vamos, será que não vamos? Aí eu falei, agora vocês estão com medo? Essa questão foi bem colocada, né? Falei, porque a senhora não está com medo? Não, eu não estou com medo, então... Hoje os 4 filhos já conseguem, vamos dizer, gerir tudo isso com tranquilidade. Ela, vamos dizer, é a cereja do bolo, né? Esse é mais um episódio do podcast Entrelaços, em uma edição especial para o mês das mães. Hoje nós vamos entrar em uma realidade que muitas pessoas acompanham de fora, mas poucas entendem de verdade o que acontece quando uma família constrói uma empresa e precisa fazer isso continuar entre gerações. Como organizar decisões, como dividir responsabilidades e como manter a estrutura funcionando quando mais pessoas passam a fazer parte dela. Mas hoje a nossa conversa começa antes da empresa, antes das decisões e antes da estrutura. Começa na relação entre mãe e filha, na forma como uma mãe ensina, conduz e forma alguém ao longo da vida. E em como isso aparece depois, nas escolhas, na postura e na forma de assumir responsabilidades. Eu tenho o prazer de receber hoje a dona Leila Maluf e a sua filha, Ariane Maluf. Dona Leila é uma das grandes referências quando se fala em gastronomia e eventos no Centro-Oeste. Iniciou a sua trajetória aos 40 anos, dentro da própria casa, e construiu, ao longo de mais de 3 décadas, um dos maiores grupos do setor na região. À frente do Buffet Leila Maluf e de outras empresas do ramo de gastronomia e eventos, a dona Leila é exemplo de empresária e de mãe. E ao lado dela, Ariane Maluf. Ariane cresceu dentro desse ambiente, se formou fora, passou por cozinhas importantes no Brasil e no exterior e voltou para assumir um papel direto na continuidade do negócio. Hoje está à frente do Mahalo Cozinha Criativa, além de atuar no Buffet Leila Maluf e outras empresas do grupo em todo o Brasil. Ela representa a continuidade dessa história, trazendo identidade e responsabilidade para o que foi construído ao longo dos anos. Dona Leila, Ariane, é um prazer imenso receber vocês aqui conosco no podcast Entrelaços. Sejam muito bem-vindas. Prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite. Ficamos felizes em poder, entre laços, falar da nossa história. Ai, que felicidade. E quando me propuseram essa campanha especial para o Dia das Mães, eu tive uma missão de pensar em alguém, em uma pessoa que poderia representar. Esse elo maternal, esse aconchego. E pode ter certeza, dona Leila, que eu não consegui pensar em outra pessoa além da senhora. Porque para mim é um exemplo de mãe, de referência, de família, um grupo que a gente vê que trabalha em família e que tá todos os dias aí no nosso Instagram, a gente vendo e que deu certo. E eu, como cliente fiel que sou de vocês, não poderia pensar em outra pessoa a não ser na senhora
e na Ariane para representar também essa relação de mãe e filha. E olha, eu fico muito lisonjeada, porque a gente percebe, você percebe isso em nós, mas a gente é tão normal o nosso dia a dia que a gente não fica parada para prestar atenção se nós estamos bem ou não nas mídias. Então é uma coisa assim, muito obrigada, estou muito lisonjeada por isso. É essa a impressão que passa, pelo menos para todo mundo que eu falo quando a gente fala de exemplo de mãe e filha, de família, de sucesso. Não tem como não pensar em vocês. Então, eu fico muito feliz por vocês terem aceitado o meu convite. E você também, que agora é mãe, então você faz parte dessa turma. Estou nesse aprendizado. Tá nesse aprendizado, mas você tem uma ótima professora. Partindo desse princípio, dona Leila, o que para a senhora, antes de qualquer coisa, o que representa esse papel de mãe? O que a senhora sente que significa ser mãe? Nossa, é uma pergunta tão ampla, tão abrangente, né? Eu acredito que não é só aquele momento do parto, porque se imagina, eu tive meu primeiro filho, o Alain, com 20 anos, acho que não sabia, eu pensando agora que a minha neta tem 20 anos, e ela quer agora, está longe, está em Milão fazendo uma pós-graduação, e eu vim de São Paulo e fui ser mãe aqui em Cuiabá. Voltei às raízes, né? Eu sou daqui, mas voltei para cá. Então, eu acho que ser mãe com 20 anos, ou que seja, com 30, com 40, né? É um aprendizado dia a dia. Você aprende a ser mãe, você aprende a se dedicar. É um amor imensurável e acho que o dia a dia da gente é tão intenso que quando você espera, você já virou uma mãe super zelosa, carinhosa, porque é tão forte esse aconchego, essa coisa de você ter um bebê no colo e ver hoje um filho com 56 anos é uma longa caminhada, né? Mas eu tenho 4 pedras preciosas, no meu Instagramzinho está ali, são minhas 4 pedras preciosas, né? Começa com o mais velho, o Alain, aí vem a Del, a Alexa e a Ariane. E eu sou muito feliz por ter essas 4 pessoas na minha vida. Nossa, que bonito. Eu acho que ser mãe, né, é uma satisfação para todo mundo e passa de geração para geração, né? Você, Ariane, o que para você significa? Representou esse papel de ser mãe? O que significou para você? Eu já fiz uma trajetória um pouco diferente, né, da minha mãe, que foi mãe mais nova. Eu já vim ser mãe com 36 anos, então já uma mulher mais madura, já encaminhada profissionalmente. E hoje eu entendo assim que ser mãe é dedicar o meu tempo para aquela relação, né, de cuidado, de atenção, de fazer pequenas ou grandes coisas, mas prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, né, olhando o olho no olho, trocando com ele as experiências. Hoje ele tem 8 anos, mas assim, para mim, buscar na escola, por exemplo, é ser mãe. Eu faço de tudo para encaixar na minha rotina coisas simples do dia a dia. Para você estar presente na vida, na rotina dele, né? Exato. É importante. E o que na época, né, dos seus filhos pequenos, o que a senhora fazia questão de transmitir para ele? Alguma coisa assim que a senhora fazia questão que eles vivenciassem no seu dia a dia? Eu acho que eles conviveram, era uma outro tipo de convivência. Eu, em verdade, eu não trabalhava fora, era uma mãe dona de casa, né, com até a mais criança, que era a Ariane. Eu passei 10 anos tendo filho, que o mais velho tive com 20 e com 29 a Ariane, quer dizer, quase 10 anos. Então, durante esse período, era uma vida muito agitada, porque tive 4 filhos e eles sempre foram. E numa época maravilhosa. Eu acho que hoje, eu até comento com elas, como é difícil hoje você ter tempo para se dedicar aos filhos. E eu tive esse tempo maravilhoso, tanto é que eu comecei a trabalhar com 40 anos, então eu dediquei muito tempo a elas. E a estrutura que a gente tinha naquela época, uma estrutura completamente diferente. A gente tinha pessoas que faziam parte da nossa casa,
casa que eram tratadas como se fosse a nossa família. Então, tive 3 babás, cada uma na sua época que ia chegando, eram pessoas assim que até hoje eu tenho uma relação muito grande com elas, que me ajudaram muito, e durante mais tempo eu tive minha mãe, que ficou comigo bastante tempo, sogras, então é outra época, né? Outra Hoje realidade. quantas pessoas vêm de fora e não tem família perto, e não tem essa facilidade de achar pessoas boas para ser babá, para ter esse convívio. Então, é outra época, mas foi uma época muito boa e que eu fiz questão de ficar até os 40 anos cuidando de filho, viu? Mas isso é muito bom, né? Eu acho que é uma coisa que é muito importante e hoje a gente realmente não tem essa disponibilidade, né? Talvez pela vida corrida que a gente leva, a gente não tem talvez até essa coragem, né? Eu lamento um pouco não ter tido essa coragem de ficar um pouquinho mais com os meus dentro de casa, né? Eu não sei se você tem essa... Você consegue, eu né, ficar... procuro equilibrar um pouco, né? Assim, como eu fiz muito a parte profissional antes de ter o Calil, depois que ele veio, eu consegui, assim, reservar um pouco do meu tempo para essa convivência, não digo que diária, mas, assim, dias específicos da semana, onde eu dedico a minha manhã, não marco reuniões, não marco nenhum tipo de coisa de trabalho, para poder estar ali, sabe? Se é para levar na natação, se é para assistir, se é para fazer qualquer coisa, então, naquele período, eu estou disponível para isso. Para ele, né? Eu lembro bem, sempre que Orlando tem uma história, o Orlando é amigo do Alan desde criança, e eu lembro bem, o Orlando sempre me contou uma coisa que ele achava muito interessante, que quando eles iam brincar, o Alan não podia brincar, jogar futebol, antes de terminar os afazeres, as obrigações que ele tinha em casa. Então, assim, você vê que como marcou, ele fala, porque para eles não tinham ainda aquela responsabilidade, mas o Alan já tinha. Então isso foi uma coisa que vocês sempre trouxeram, né? A gente vê, pelo menos, eu conto dessa minha experiência pessoal que o Orlando conta, que o Alan já tinha esse compromisso com vocês, com o pai dele desde pequeno. Isso eu tô falando com um rapazote ali de 15, né? E com 15 anos ele ia para a fazenda, já dirigia trator, já subia no caminhão. O pai sempre foi o exemplo de trabalho. Então, continua até hoje, com 80 anos. E o Alan fala muito do seu esposo, do Orlando. Ele era a pessoa mais estudiosa da classe. Era ele, o Gustavo, que é hoje um médico muito, muito capacitado. E o Orlando era estudiosíssimo, era o que mais estudava. Então, eles têm essa proximidade até hoje, né? Não são amigos de todo dia, mas quando encontram, se acham... E lembram... E são empresários muito felizes, né, que tiveram esse berço. Esse berço é muito importante, seja através do pai, da figura do pai, né, que sempre mostrou o caminho, mas eu acho que isso aí ajudou muito até hoje ser disciplinado. E ele é muito disciplinado. O Alan tem isso como meta na vida dele. Você vê, sempre que a gente fala... O Orlando já deve ter me contado essa história umas 20 vezes. Aí eu falo, já conheço, já sei essa história. E você, Ariane, o que você lembra dessa época? Você lembra dessa situação? Você também vivenciou essa situação de estar trabalhando ali, de valores que os seus pais sempre trouxeram para vocês dessa época? Lembro, sim. Lembro, assim, tem um valor que eu procuro trazer hoje para minha vida, assim, com a minha família. A gente sempre almoçou junto. Então, assim, o momento do almoço, de sentar à mesa, sempre foi algo assim que não existia a possibilidade de estar fora nesse momento. Então, acho que é uma coisa que parece simples, mas que às vezes hoje em dia, na correria, ou a gente não consegue organizar a agenda de todo mundo para estar ali. Então, esse é um marco. Outro marco, realmente, é essa responsabilidade perante aquilo que a gente promete, aquele compromisso, seja ele de trabalho, ou seja ele com uma amizade. Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas assim que pregaram a verdade acima de tudo. Então, se você vai trabalhar, você vai dar tudo de si.
né? Eles sempre falam assim, você tá ali, você não vai estar olhando só aquilo que você está fazendo, vai estar sempre olhando tudo à sua volta para que você possa gerir seja lá essa empresa, esse trabalho, né, com um olhar 360. Então, são algumas coisas aí que a gente pega e muitas outras, né, que eu não estou me lembrando tudo agora. Mas... E essa coisa da Ariane falar aqui do almoçar todos juntos, sentada, até hoje é assim, viu? Porque de noite a gente não tem momento, porque de noite ou a gente trabalha à noite, vai nos eventos que eu vou até hoje, mas o almoço é um horário que eu tenho que estar lá meio-dia, e ele, como ele é madrugador, meu marido é madrugador, acorda às 4 da manhã, chega ao meio-dia, ele está comendo pé de mesa de fome, então chega, não está aqui, ele já senta, cadê onde que você está, por que não chegou? Então é assim, eu procuro obedecer esse ensinamento, que não ficou só para eles, até hoje eu sigo isso também. E todo mundo hoje, a família, os seus filhos, você acha que todos trouxeram isso de vocês? Sim, tentam manter eles sentam e participam, porque eu acho que é uma hora meio sagrada, sagrada, né? Você precisa ter os filhos perto, um momento que você conversa, que você troca ideia, porque no trabalho, no dia a dia, a gente não tem tempo nem para se olhar. Mal consegue falar bom dia ou boa tarde, porque estamos sempre rodeados de pessoas, mas eu acho que é bem importante isso. E tanto que uma coisa curiosa, Tati, é que assim, às vezes eu tô, por exemplo, no Marralo na hora do almoço e eu saio do Marralo e vou para casa almoçar. Então, porque a gente acredita realmente no poder que traz a mesa, né? Do estar ali em volta da mesa, compartilhando o alimento e, consequentemente, o seu dia, né? A companhia. É interessante, né? E você vê que é uma coisa que é de geração, né? A senhora provavelmente trouxe isso também, né? Da sua família, da sua geração anterior, dos seus pais, do seu sogro, da sua sogra. É uma coisa que a senhora traz? Com certeza, porque minha mãe morava comigo. Eu tinha assim, tudo que eu aprendi foi através dela, através da minha sogra, que é mãe de 10 filhos, meu marido são 10 irmãos, então super unidos desde o Líbano. Então, mesmo eu morando aqui depois de casada, mas a gente sempre teve uma confraternização entre as famílias muito grande, que Cuiabá era rua de baixo, rua do meio e rua de cima. Praticamente eram 3, 4 ruas que ia nós descíamos para namorar, assim dizer, né? Saíamos de carro, passeávamos ali até o porto, voltava, era o que tinha. Bosque, né? Tinha um tal de bosque. Eu lembro que a avó do Orlando falava que ia dar volta no bosque. Eu nem sei, até hoje eu não sei onde é esse bosque. Mas tinha um tal de bosque aqui em Cuiabá. Então são momentos da família que a gente acaba conservando e leva para a vida, né? Além da elegância, né? Eu até lembro, a gente estava assistindo, vendo um episódio lá a senhora foi abordada por um influencer. Não sei se foi em Miami? Foi em Miami. Muito interessante o vídeo. Acho que o mocinho lá está precisando de audiência, viu? Porque ele já colocou 2 vezes ano passado, agora coloca mais uma vez. E a gente, esses dias, entrou, falei, menina, mas por que ele colocou de novo? Falei, dona Lília, venha ver, 460 e poucas mil visualizações. Falei, o que é isso? Aí ele foi ver os outros eram 20 mil, 30 mil. Então eu acho que eu devo dar um pouco de audiência pro cara. Mas é aquilo que a senhora falou. Mas faz 2 anos atrás. Mas é porque a senhora não tem noção que a senhora representa aquilo ali. Eu achei um vídeo tão verdadeiro. A gente que acompanha vocês ali, eu achei muito autêntico. Né? Eu acho que ele não conhecia vocês, não sei se... Que é tão verdade que hoje um cliente me pedindo um orçamento para um aniversário falou no áudio, olha, inclusive eu vi aquele vídeo de vocês, e repliquei no meu Instagram. Eu falei, gente, que engraçado. Mas eu acho que é porque é autêntico, é justamente por ser isso que a gente não tem muito hoje em dia, essa autenticidade, né? Ele não deve conhecer vocês e viu a senhora ali, viu na senhora a elegância. E foi meio assim, não sei se você percebeu, a gente ficou meio assustado, porque tinha chegado um dia antes
lá naquela cidade, tudo pra gente novo. De repente vem um cara com uma mochila nas costas te abordar. Te perguntando Fala o seu assim, relógio. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara... Enfim, foi aquilo bem ali que você já viu. espontâneo. Mas eu acho que aquele vídeo retrata muito bem isso, né? Essa postura de vocês, essa postura firme de mulheres fortes, né? As duas, né? Eu falo das duas porque eu vejo uma na outra e eu acho que representa muito bem. E eu assistindo aquele vídeo, já apareceu para mim algumas vezes, ele tá replicando mais, porque já apareceu para mim algumas vezes o vídeo. E eu acho que ele retrata muito bem essa ideia. E eu penso que vem de gerações, né, passar por gerações, porque a família de vocês, a senhora está contando que aí o marido da senhora, a senhora teve 10 cunhados, então até essa postura de assumir uma responsabilidade, de assumir a frente do negócio com 40 anos, já depois de 4 filhos, deve ter tido uma resistência, né? A senhora deve ter tido uma dificuldade com isso. Ele sempre achava, mas você precisa trabalhar, mas você não tem tudo, você não precisa trabalhar, principalmente trabalhar fora, né? Sim. Porque eu ajudava, eu fui sempre, ele era presidente do Monte Lido e eu sempre fazia aqueles almoços, tudo, mas não era um trabalho, era uma doação, em verdade. E assim, com a família, sempre, e vi, a vida inteira vi minhas tias trabalhando, que eram pessoas muito, irmãs da minha mãe, foram também, eram uma família de 12 irmãos, então, e elas sempre trabalharam fora. Uma foi do antigo INPS, era o novo INSS, então eram pessoas, uma foi inclusive a mais velha, saiu de Cuiabá para ser, o meu avô não deixou ela ser, ela ganhou como um concurso de fiscal federal, imagina isso em 1930, ele não deixou de jeito nenhum, imagina uma filha que nasceu aqui em Cuiabá, vai para o Rio de Janeiro, então sempre foram mulheres fortes e trabalhadoras, então eu me espelhei, acho que espelhei muito nelas, e a minha mãe que ficou viúva tão cedo, eu tinha só 12 anos quando meu pai faleceu, no entanto ela nos criou de uma maneira simples, nós não tínhamos praticamente, ela precisava trabalhar também, para não sustentar, eram 4 filhos. Então, eu tenho assim, exemplos muito claros. E aí, quando vim para ser dona de alguma coisa, com 40 anos, graças ao Alain. Ao Alain que me fez. Não, mãe, a senhora cozinha bem, vamos fazer. E foi muito devagarinho. Mas o principal incentivador foi o Alain? Sim, é por ele que eu comecei. Foi com sabia. ele. Então, foi com ele De que jovem, comecei. né? Ele era, então, visionário desde jovem. Ele tinha 20 e poucos anos, 22. Você frequentou o Opera Light. Sim. Então, começou Sou da lá. época do Opera Light. Então, começou lá. Mãe, faz uma coisa, vamos fazer um prato. Eu preciso fazer um prato. Aí eu tinha excelentes pessoas que ficaram comigo no buffet durante quase 20 anos. Ai, vamos fazer lá uma crepe com molhinho, com batatinha, parará. Eu sei que assim que começou. Nossa, aí a gente carregava tudo num carro e colocava o que dava, fazia na minha casa, levava para o ópera e aí começou. Aí não teve mais. Bem caseiro. Olha que interessante, né? Você vê, começou mesmo de dentro de casa de um filho, né? Trazendo, despertando algo que a senhora já tinha, né? Algum dom que a senhora já... que exerce muito bem, inclusive. Aí depois foi só no começo que o marido achou ruim, viu? Depois ele que me deu os primeiros 500 talheres, os primeiros pratos. Então, isso foi só no comecinho. Aí ele apostou tudo. Mas tá certo. Então, outro visionário, então, né? Inteligente. Sim. E vou falar, viu, gente? Melhor comida árabe de Cuiabá, não tenho dúvida, não estou fazendo propaganda aqui, mas é a melhor comida árabe de Cuiabá, sem sombra de dúvida. Eu lembro dos almoços do Dia das Mães. Lá no Leira, não sei se vocês ainda fazem, do Monte Líbano e também ali no buffet. Eu já fui muitos almoços que a gente ia. Temos até hoje. Vocês fazem no Dia das Mães ainda? Aí, ó, fica uma dica. Vamos fazer uma propaganda. Teremos aí almoço de Dia das Mães no buffet, para quem gosta daquela festa, daquele almoço mais festivo, né? Porque a gente faz aí para em torno de 500 a 600 pessoas, mas é sempre muito bacana, as pessoas gostam muito. E a gente tem também a opção do Marralo, para quem quer algo mais reservado, e também do Toroari. Então, a gente faz sempre uma programação especial para o Dia das Mães. Eu acho que mãe nenhuma merece trabalhar, né? Não, eu sou muito contra. Eu acho que Dia das Mães é sagrado, é o dia que a mãe não tem nada, nem que chegar perto da cozinha. Eu sou super aprovo. E conheço, sei de cor todos os
menus, cardápios. tanto do Marralo quanto do Toroaire. Eu sou suspeito, vou nem falar aqui não, que vou falar que eu estou puxando, estou exagerando para vocês. E uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho muito interessante também para a gente ressaltar aqui, é a generosidade que eu vejo na senhora. Né? A senhora sempre, por exemplo, um vídeo, né? Eu, por exemplo, sou cria daquele seu vídeo lá da Princess, nem lembro que ano que foi, que a senhora ensinou a fazer um quibe cru. Com Jamile. Com a Jamile. Eu faço esse quibe cru até hoje e, pelo amor de Deus, não tô aqui querendo fazer, mas acho que dou conta. Todo mundo, as minhas amigas que falam, toda vez que faz alguma coisa lá em casa, me pedem pra fazer o quibe cru. Às vezes eu falo, vou fazer um risoto com camarão. Ah, mas faz uma entrada de quibe cru. Eu falo, gente... Não combina. Nem combina. Mas isso que eu acho interessante, a generosidade, né, da senhora repassar todas as suas experiências. Mas eu aprendi com alguém. Como é que eu não vou passar isso para frente? Passei para minhas filhas, essa menina aqui subia numa mesa, ela era pequenininha, 7, 8 anos, e minha mãe fazia esfirra, fazia as bolinhas, colocava assim, botava um pano para a esfirra crescer, aí vinham todos eles abrindo a massinha. Então, foi assim que eu aprendi, a vida inteira aprendi com sogra, com mãe, com avó, com tias, cada uma que fazia uma receita, eu tinha maior curiosidade de aprender, então foi através dessa curiosidade e desse ensinamento familiar mesmo que aflorou tudo isso. Eu fico feliz de saber que você faz o meu quibe cru. Ousadia minha falar não, ousadia. Não, e para mim eu fico super lisonjeada. Que bom. Saber quando a pessoa replica uma receita que gosta e que a gente faz, né? Repliquei o que vocês ensinaram na Ana Maria, o charutinho. Teve acho que foi o quibe também, né? Que vocês ensinaram na Ana Maria. Também repliquei. Fiz na frente dela, direitinho, para ela ver. Mas por que você está botando água com gelo? Mas por que isso, por que aquilo? Eu acho que ela também deve ter, como ficou na nossa lembrança, né, Ariane? Foi um momento bem legal. Ousadia minha, mas eu estou compartilhando uma ousadia minha. E a senhora tinha esse costume lá na sua casa, lá com seus filhos lá atrás, com a Ariane, com os outros, cozinharem juntos? Eu acho que foi mais na fase de Ariane. O Alain sempre gostou um pouco de fazer um salmão que ele fazia na churrasqueira e tal, um churrasco, mas o que eu peguei para ensinar realmente foi mais com a Ariane, que ela ficou mais tempo, porque as outras, a Del e a Alexa, foram para São Paulo, se formaram lá, tudo, e aí ficou a Ariane para trás. Eu acho que eu influenciei bastante, né, Arica? Porque aí foi bem na minha fase de 15 para 16, 17 anos, quando começou, acho que foi mais ou menos isso, quando né, o buffet começou e lá eu ia muito para São Paulo para fazer cursos. Também procurei, não fiquei no que eu sabia, porque o que eu sabia era muito pouco para poder montar, né, um buffet, né? Uma estrutura. Então, eu fui atrás de pessoas que sabiam, que eram banqueteiras como eu, que eu não sou chefe, eu sou banqueteira, né? E esse título, a filha que tem. Que aí eu fiz questão que ela... acho que eu até ajudei muito, né, Ariane? Muito! Não ajudou, incentivei, né? Incentivei. Apoiou, acima de tudo, numa época em que não se falava muito em meninas na cozinha, né? Falo meninas porque com 17 anos a gente tá, né, naquela transição, assim. E com certeza foi determinante ter tido o exemplo e o começo dela para que eu tomasse a decisão de seguir por essa área. E em que momento que virou essa chave para você? É isso que eu quero, vou sair, porque você se formou fora, né, do Brasil. Como que foi para você sair de Cuiabá e se aventurar? Bom, eu já tinha as minhas 2 irmãs, então essa história de ir estudar fora, de fazer intercâmbio, a gente sempre foi muito, assim, dada para isso, né? Eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos com 15 para 16, e aí as minhas Alexa e Adel morando em São Paulo, eu falei, eu também vou. Também quero poder, né, ter esse aprendizado mais amplo. Mas e aí, naquela época não tinha faculdade de cozinha? No Brasil, eu fui estudar hotelaria.
que aí nós pesquisamos, lembra, mãe, que tinha de curso que podia chegar perto da história da cozinha. Eu fazia um curso no Senac e nossa, me virei em São Paulo, fui atrás do que tinha, quem que era, o que os chefes, que eram só homens, Toninho Mariucci, a Neca Mena Barreto, que veio depois, mas antes eram só homens, né? E eu sentava lá naquela escola de cozinha da Vilma Covese, sentava bonitinha, do meu lado eram só a maioria homens, e meu marido permitia que eu ficasse lá uma semana, 10 dias, e lá que eu tive contato com outras pessoas, aí falavam, olha, eu tenho uma filha que vai fazer 17 anos, não sabe o que fazer, vamos fazer gastronomia. E não existia. Aí ela fez hotelaria. Aí eu fui estudar hotelaria, mas desde o primeiro dia de faculdade já trabalhando. Acho que essa foi realmente, assim, a principal diferença na minha trajetória, sabe? Assim, das coisas terem acontecido num ritmo não rápido, mas num ritmo constante de aprendizado, porque eu tinha a base ali da escola, mas já trabalhando, já ia pegando toda a parte prática da cozinha com grandes chefes de hotéis, porque daí eu canalizei para a parte, né, de cozinha de hotéis, de grandes hotéis na época em São Paulo. Que responsabilidade, né? Isso você com 17, 18 anos. Tinha muita responsabilidade, porque estudava de manhã, trabalhava das 3 da tarde à meia-noite, voltava para casa outro dia, estava sempre meio dormindo na aula, mas deu certo. Vou contar uma coisa para vocês. E eu, quando ia para São Paulo, coitadinha, minha filha trabalhando até meia-noite. Aí eu pegava um táxi e ia buscá-la meia-noite no Hotel Renascença. E ela falava, mãe, não vem com táxi aqui na porta, pelo amor de Deus, todo mundo pega ônibus. Eu falei, aí eu parava o táxi um pouquinho antes e ficava ali esperando ela sair, tadinha, meia-noite, uma hora, você vê. É o trabalho, é o esforço, ela não precisava estar lá. Mas foi através desses momentos que teve de aprendizado dentro e eram chefes franceses muito importantes, que foi o grande caminho. Era o senso de responsabilidade, né? Que você já tinha desde, mas trouxe, né? É uma coisa que você trouxe de gerações. E já ir com foco, né? Você já ir com aquele foco, que não é só estudo, é estudo, trabalho, tudo se complementa. E isso eu acabei, assim, levando para as outras etapas, sabe? Quando eu fui para a França também, eu não me conformava em só estudar, então eu já queria um estágio, eu já ia atrás, já aproveitava o máximo possível o tempo, porque eu sabia que um dia eu iria voltar para Cuiabá e eu precisava estar o mais pronta possível para poder somar, né, com o buffet na época. Olha que interessante. E é interessante a gente parar para pensar, né? Porque a gente vivencia isso que a senhora contou do táxi com os filhos, né? Os filhos quanto adolescente, que não quer que a gente deixe na porta da escola mais, que você tem que parar uma esquina antes para não parecer que o pai levou na porta. E ela já fazia no serviço, ela já trabalhava. Porque na minha cabeça, na época, eu precisava ser como eles, para que eles não me tratassem de forma diferente, porque eu tinha uma outra condição. Ninguém sabia. Depois de muito tempo trabalhando, que eu fiquei 1 ano e pouco no Renascença, que quando eles iam lá, de repente eles apareciam, papai e mamãe estavam em São Paulo, apareciam para almoçar e tal, aí pronto, aí a cortina caía, né? Não tinha como esconder. Mas aí eles também falavam, nossa, achavam interessante, que eu nunca tinha falado sobre isso, né? É um exemplo, é um orgulho, né, dona Leila? Sim. É um exemplo que a senhora, com certeza, a senhora tem orgulho de lembrar, uma história que a senhora tem orgulho de contar. A gente vê os seus olhos brilhando, o orgulho que a senhora tem. De todos eles, né? Cada um na sua caminhada, mas todos nos trazem. Acho que isso aí é coisa de cada mãe, né? As mães, eu acho que todo mundo que está assistindo, você como mãe também, sabe quanto é importante você ver aquele bebezinho que nasceu lá atrás, indefeso, né? E que você,
no dia a dia, educou, no dia a dia você deu amor e chega hoje, eu acho que eu sou muito mais dependente dos 4 filhos do que eles de mim, com certeza. Minha mãe falava assim, mas parece que você que é minha mãe agora, você manda, e é mais ou menos assim agora. Estão vendo como é que é, a gente depende deles, não viajo mais sozinho, viajo só com os filhos, e é um momento muito bom de tirar férias com os netos, isso é maravilhoso. E passado tudo isso que a senhora contou, lá do ópera, que a senhora começou ali levando, né, o crepe, você começou a formar, você falou que as meninas foram para São Paulo, né, estudar. Quando que a senhora viu essa necessidade de transformar tudo num núcleo empresarial? Criar uma empresa, uma estrutura? Em verdade, foi assim, pouco a pouco, né? Uhum. Isso foi em 94, foi quando meu marido, que era presidente do Monte Líbano, entregou, né? Porque lá foram outros, entre outras diretorias, e a gente se viu assim, poxa vida, até hoje não parei, como é que agora, o que eu vou fazer, né? E o Alain dando força, e a empresa mesmo, em verdade, começou em 94. Então, de lá, lógico que era pequenininha, e veio vindo, e em seguida, bastante tempo depois, as meninas fora, bastante tempo depois que começaram a voltar, e quando a Adele voltou, a Alexa voltou, elas todas, lógico, já tinham uma porta aberta, uma janela grande, uma porta aberta, e nós precisávamos deles aqui. A Adele veio para fundar a Mercato Comunicação, que ela formou nessa área de marketing, e paralelo a isso, ela já começou vindo para o buffet. E mais tarde, em seguida, a Alexa já formou também e veio para cada uma agregando um pouquinho do que o buffet necessitava. E eu sempre, logicamente, nós trabalhamos juntas e sempre tive assim o jeito delas serem, cada uma ser o jeitinho, ou como trabalhar, como ter seu espaço dentro da empresa. E ela foi crescendo. Hoje somos 6. Mas quando você pergunta assim, né, em que momento que a gente virou essa chave para se transformar num grupo, né, estruturado, que aí foi quando o buffet, a gente começou a pensar em ter outras empresas, né, além do buffet, e fundou-se o Grupo AS, né? Que é as de Alain, Adele, Alexa e Ariane. Isso aí fui eu que dei a ideia, viu? Olha que legal, eu nunca tinha feito a referência. Então, o Grupo AS, que aí foram várias empresas que formam esse grupo hoje. Que legal. Que nós temos o Novo Sabor, o Mandalum, todas essas empresas foram formadas ao longo desse tempo. Tanto é que o Novo Sabor hoje, nós atendemos praticamente 40 mil pessoas dia, em várias cidades aqui do interior, então todas elas fazem parte do Grupo AS, sendo que o principal, no começo, foi o Buffet Leila Maluf. Sim. Aí veio e nessa mesma época, quando o grupo se consolidou, vamos dizer assim, foi quando também vieram para o grupo alguns diretores, né? Então, que até hoje fazem parte, que é a Beatriz e o Silmar. Então, a empresa, ali naquele momento, ela começa a se estruturar de uma forma mais integrada, mais profissionalizada, com um olhar de crescimento diferente, muito voltado, lembra da época que se falava muito em qualidade total, né? Hoje a gente não fala mais de qualidade, hoje a gente fala de experiência, porque a qualidade passou a ser, né, algo assim imprescindível, nenhuma empresa existe sem ter qualidade, mas na época que se falava disso, então foi quando a gente começou a estabelecer processos internos, né? Cada um ter ali, né, a sua função dentro do negócio, e tudo foi se organizando para esse crescimento que aconteceu aos poucos. Inclusive, a Ariane comentou de outros diretores, né? Nós temos a Beatriz D'Ambrosio, o Silmar Freire, e temos também o Rogério, que está com a gente há mais de 15 anos, 18 anos, que toma conta realmente do Novo Sabor, que é essa empresa de alimentos coletivos. Então, a gente tem essas pessoas que abraçam junto com a gente o grupo inteiro.
Então, as decisões são tomadas numa mesa assim, conversados. Né, Ariane? Foi Sim. quando nós decidimos de fundar o Alure, de construir o Alure. Foi numa decisão muito... Foi num dia assim, que estávamos os 4 filhos reunidos. Aí, será que vamos? Será que não vamos? Aí eu falei, agora vocês estão com medo? Essa questão foi bem colocada, né? Falei, porque a senhora não está com medo? Não, eu não estou com medo, então bota pra frente. É o que vocês sabem fazer, é o que a gente sabe fazer, vamos em frente. Agora já é tarde, não dá para voltar para trás, não. E 1 ano e 8 meses depois surgiu a Alure, que é a nossa nova casa. O espaço de vocês, né? E para você voltar e assumir essa identidade ali dentro, Ariane, foi desafiador? Porque você é a caçula, né? Eu já tinha... A chefe formada. Eu já tinha passado uma temporada em São Paulo, aí eu fui estudar na França, aí eu retornei, trabalhei mais 3 anos em São Paulo, porque eu sempre tive na cabeça que eu precisava buscar essa experiência e que o dia que eu voltasse, talvez fosse realmente definitivo. Então, eu me lembro até hoje quando, acho que a Alain me ligou e falou, escuta, nós estamos com um projeto para construir o buffet, né? Até então a gente tinha uma cozinha e não tínhamos espaço, fazíamos os eventos nos clubes, em outros espaços que existiam e tal. E aí ele falou, olha, nós vamos fazer agora, começar a ver para construir o buffet. Ou você volta agora, ou tudo bem, você segue sua vida em São Paulo. Eu já atuava como chefe de cozinha em um buffet, e vinha esporadicamente para Cuiabá para ajudar a mamãe a fazer. Alexa vai casar, me ajuda com o cardápio do casamento de Alexa. Alguns casamentos específicos que aconteciam. Mas aí eu já estava nessa segunda etapa, voltando da França há 3 anos em São Paulo. Falei, então tá, acho que agora é a hora de voltar. Eu trabalhava muito, não tinha manhã, tarde, noite, madrugada, pegava aquela marginal sozinha, sem celular. Falava, meu Deus, sabia nem como que chegava em casa, mas... Não tinha GPS? Vixe, imagina. Era né, realmente, assim, coragem e muita bênção de Deus, porque eu dei conta do recado. E nem telefone celular para falar, mãe, eu tô no meio do nada. Tô aqui, era assim, 2 vezes por semana que a gente conseguia se falar. Por orelhão, ligando a cobrar, né? Porque inclusive era caro o telefone na época. Eu lembro quando eu estudava fora também. Então a gente tinha essa dificuldade era 1 vez por semana, 2 vezes que a gente ligava, não tinha essa coisa de WhatsApp. E voltando, Tati, àquela questão da responsabilidade, fazendo um link, né? Assim, a responsabilidade que eu tinha lá enquanto funcionária, né? Eu era contratada da empresa, ela era tanto quanto a que eu tenho hoje com a minha própria empresa. Assim, eu dava minha alma, tudo que eu tinha de tempo, de conhecimento, eu entregava ali. Eu acho que isso foi muito bom para mim, porque eu recebi em troca muita coisa, sabe? Eu tive, assim, as portas se abriam, as coisas aconteciam, eu participar de grandes eventos, né, mãe, em São Paulo. E, mãe, vou fazer o casamento da Angélica e do Luciano Huck, você quer vir? Pronto. Eu fui junto. Claro! Eu preguei florzinha naquele bolo dela, que era cinematográfico. Você participou do... Sim, ela era o cozinha da Meca. Que eu trabalhava, que foi fazer o casamento no Rio, lá na Marina da Glória. Tava eu lá, quer dizer, coisas que eu nunca poderia ter imaginado se eu tivesse simplesmente estudado e voltado para Cuiabá direto, né? E olha a bagagem que você trouxe, né? Sim. Por isso que hoje vocês têm a estrutura que têm, fazem os eventos que vocês fazem. Então, você trouxe essa experiência para dentro da empresa. Isso tudo foi um grande ensinamento, né, Ariane? Sim. Acho que e esse networking constrói muito, né? Porque mesmo que isso já tem mais de 20 anos, até hoje esses contatos, essas pessoas estão aí entremeadas no meu dia a dia, assim. Sim, tanto que você faz evento no Marralo, sempre vem agora, acho que vem agora o Sr. Francisco, vem uma turma agora. Exato. Sei todos os eventos no Marralo. E é interessante isso, né? Porque você tem essa referência que você teve do seu trabalho lá de trás, você traz para Cuiabá, continua trazendo para Cuiabá essas referências de fora.
né? Cuiabá já é uma cidade grande, já tem a sua própria estrutura, mas é sempre muito bom ter essas experiências. Pelo menos eu acho isso muito válido para vocês que trabalham nesse ramo. Você vê, há pouco tempo atrás a gente recebeu uma outra família, como a nossa, mãe e 3 filhos que vieram de Fortaleza, que queriam conhecer o nosso dia a dia. Eles passaram 4 dias aqui, são referências lá no Nordeste, mas queriam conhecer o que a gente faz aqui. E foi assim uma super agradável, né, convivência, Sim, né, Ariane? muito gostoso. De levá-los, de mostrar tudo que a gente faz, como que era. E eles participaram de tudo, desde 9 da manhã até meia-noite, 1h da manhã no mesmo dia, participando de um evento grande que a gente fez nessa semana, faz 2, 3 semanas atrás. Então, quer dizer, é uma troca de informação muito boa. E acaba que o nome Buffet Leila Maluf, que não sou eu, é Claro. o nome Buffet Leila Maluf, é levado para muitos outros estados do Brasil. São raros os lugares que não conhecem ou não ouviram falar. Então, do buffet, então, você é de Cuiabá, você conhece fulano e tal. Então, é muito assim, é prazeroso para a gente escutar que outras pessoas ouviram da nossa experiência, do que nós fazemos aqui. Não só ouviram, como vieram para cá para entender como que é o funcionamento lá dentro, né? Porque com certeza essa empresa familiar, ela viu nisso. Sim. E se está em construção, quis buscar o exemplo Sim. de vocês, que realmente é uma referência para todo mundo. Mas para a senhora, como mãe ali, vendo seus filhos assumirem esse papel na empresa, como que foi para a senhora essa transição? A senhora contou que a senhora se sentiu, agora a senhora se sente um pouco filha, eles cuidando da senhora. Foi tranquilo ir passando esse bastão? Não que a senhora tenha feito. Foi assim, ao longo desses anos todos, né? Que 33 anos de buffet não é uma coisa que eu, às vezes, passam lá na porta lá do buffet e falam, nossa, tudo isso aqui foi construído assim, né? Não, ali eu sempre comento com alguns clientes que já fizeram casamento, já fizeram batizado das crianças, 15 anos, fizeram casamento dos filhos, tudo ali. Eu falo assim, que tem muitos tijolinhos deles ali, porque a gente construiu tudo aquilo, logicamente, com eventos e festas que aconteceram ali dentro. Então, tudo que a gente construiu foi ao longo. E quando eles vieram e formamos essa grande família, que eu falo que nós não é só família, Leila, Calil e 4 filhos, é toda essa família grande que temos de líderes, nós temos quase 70 ou 80 líderes que abraçam a causa, nós fazemos treinamento, seja na cozinha, seja eu vivo. Nós vivemos, eu e a Ariane vivemos a cozinha no dia a dia. Sim. Tanto é que hoje de manhã, antes de eu estar aqui, assim, eu já passei a manhã inteira na cozinha, de doma, de tocar na cabeça, entrando de departamento em departamento, vendo cada cardápio. Conferindo os camarões de ontem. Que também... Ah, sim. Então, para mim foi uma grande alegria. E acho que se não tivesse eles terem vindo, não teria sido assim. Acho que se tivesse só eu e Alain, lógico que o Alain sempre comandou a parte que ele sempre fez bem, que é a parte financeira. Aí, sempre com a ajuda do Silmar. Aí veio a Beatriz, que a Beatriz é a líder que comanda todos os líderes dentro do buffet. Eu não sei fazer isso. Eu não sei dar palestra ali, de chegar, de passar um vídeo para que os colaboradores se enaltecem de ver que tem alguém por detrás querendo que ele melhore. Porque o que a gente quer não é que ele melhore ali, melhora a vida dele também. A pessoa o colaborador que gosta de escutar uma outra pessoa falando, leva para a vida, não é para aquilo ali. Né? Eu acho que isso aí é uma grande diferencial e a gente faz com muito carinho por eles, porque nós temos 800 colaboradores, não é pouca gente. É gente em Sinop, em Sorriso, é em Rondonópolis, é aqui em Poconé, é numa mineradora a 400 quilômetros daqui, que nem chega lá se não for uma dificuldade, e a gente tem uma cozinha ali dentro que cuida de 150, 200 colaboradores que essa empresa nos contrata. E quando a gente faz essas reuniões de líderes, vem lá aquela nutricionista, uma gracinha, vem falando, tão feliz de estar ali,
recebendo aqueles ensinamentos. Então, porque uma coisa são os colaboradores que estão no dia a dia dentro do complexo, né, ali. Outra coisa é os que estão fora e eventualmente vêm e podem viver essa experiência ali pertinho da gente, porque a gente participa dos treinamentos, a gente se divide, aí mamãe e Alexa participam dos treinamentos do buffet e tal, e eu participo mais dos treinamentos do Mahalo, Novo Sabor, para que sempre tenha um de nós, né, presente para poder motivá-los e eles entenderem que aquele momento não é um desperdício de tempo, né? Que a gente tira ele da atividade ali, da correria do trabalho para poder estar ali sentado, indo para um outro momento, né? Interessante, porque trabalhando em família, e a gente aqui no escritório, a gente vivencia muito a realidade, né, desses empresários, dessas empresas de família, e realmente a grande dificuldade é essa comunicação com os colaboradores, entre os diretores, né, e vocês ali, enquanto família, ainda tem um detalhe a mais, além dos diretores, dos colaboradores, tem essa relação familiar, né? Como que é para vocês vivenciar isso? Bom, eu vou responder essa, então. Eu acho que assim, a gente naturalmente cada um assumiu um papel dentro desse grupo, né? Então, acho que mamãe teve uma sabedoria muito grande de entender qual era o dom, a habilidade de cada filho, e isso foi se assentando de forma muito natural. Não foi previsto que você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas tudo foi se acomodando com tranquilidade, mas ao mesmo tempo com ela ali por trás, né? Incentivando e direcionando. Então eu vejo que você perguntou para ela assim, como que a senhora se sente nessa transição, né? Onde ela é a pessoa, ela é a grande estrela, mas hoje os 4 filhos já conseguem, vamos dizer, gerir tudo isso com tranquilidade. Ela, vamos dizer, é a cereja do bolo, né? Ela é a atriz principal, mas tem todos nós ali para fazer a coisa acontecer. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Principalmente uma empresa grande como a nossa, que é humana. Como é que um casamento, que uma pessoa, uma mãe de noiva ou a noiva e os noivos acompanham durante um ano, mais de ano. Quantos 15 anos vem a menina com 13 anos, os pais vêm lá, colocam o nome numa reserva para daqui 3 anos. Como é que no dia nós não vamos estar lá? Um de nós tem que estar lá, entendeu? Eu, com a idade que eu tenho, não me importo, pelo contrário, fico até 1h, 2h da manhã nos eventos. E isso assim que eu criei, foi dessa maneira. E eles todos abraçaram esse aconchego de estar presente nos eventos, de estar ali. Então, a passagem da minha para eles foi uma coisa muito, muito natural. Aconteceu. A Del faz a parte dela muito bem. Hoje, além dela fazer muito bem a parte do marketing, ela faz muito bem toda a curadoria, ela que vai nas feiras, que compra. Nós temos uma logística dentro do buffet gigante, porque todos os nossos materiais né? São nossos, seja talher, pratos, travessas, mais de 10 mil cadeiras. Então, tudo é nosso. É nosso enxoval. E a Del que cuida dessa parte. A Alexa, quando visualizei, a Alexa sempre foi uma menina super organizada. Como é que ela nos ajudou assim grandemente. Então, ela tem uma parte muito importante dentro da empresa também. Tudo que é organização cai na mão dela. Sim, e também a parte comercial, né? Tanto a Alexa como a Del atuam diretamente com o time comercial que faz tudo acontecer. Quando a gente pensa em vendas, quando a gente pensa na entrega para o cliente, então as duas juntamente aí
com várias outras lideranças e também vendedoras, é que estão à frente desse primeiro contato do cliente. Isso em termos de buffet, né? Aí cada empresa segue uma estrutura um pouco diferente, mas assim, sem dúvida, quando mamãe falou assim dessa grande família, né? Eu acho que isso é muito relevante, porque realmente nós 5 não teríamos chegado tão longe sozinhos, sem pessoas competentes, sem pessoas que acreditam, né, nesse propósito de servir com amor, porque o servir com amor, ele nasceu dentro de casa. Sim. E ele transitou para essa fase profissional que veio com o buffet e depois com as demais empresas. E esse é o nosso grande legado, assim, para a nossa equipe, é o que a gente procura, assim, passar. A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar para ter o pão de cada dia, mas e se a gente puder fazer isso entregando com brilho nos olhos, entregando com verdade, com amor naquilo que faz? Então, num primeiro momento, às vezes ele entra com outro foco, mas ele nem fica se ele não conseguir ressignificar isso, porque essa verdade é muito clara dentro dela, dentro de mim, de Alexa, de Adel, de Alan, que se não for assim, não encaixa. Eu falo por mim, as poucas experiências, eu ainda não casei nenhum filho, mas eu serei uma dessas pessoas. Porque desde que eu sempre vou no Marralo, a Ariane tá lá. Sempre que eu fiz alguma coisa... Aliás, eu acho que essa ideia surgiu em um almoço, né? Que você estava lá. Exatamente. E sempre que eu fechei qualquer coisa, eu sou cliente de muitos anos. Meus filhos hoje não fazem mais aniversário de criança, mas a dona Leila sempre me atendeu pessoalmente. Então, isso é uma coisa que a gente vê que eu acho que faz muita diferença, né? E eu acho que as pessoas se sentem recebidas, se sentem acolhidas por vocês. E eu concordo que isso faz toda a diferença. E você vê que hoje a gente percebe assim, a gente tem pessoas que estão com a gente há 15, 18 anos. Nós temos uma coordenadora que é nossa grande, que ela que influenciou muito nós a fazermos formatura, isso deve ter o quanto? 18, 15 anos atrás, ela e o Alan visualizaram que a Juliana é uma pessoa assim muito abrangente, ela fez com que o buffet fosse hoje um dos maiores fornecedores de formatura. Então, eu pergunto para ela assim, senhora, você é filha da dona Leila? Aqui é uma filha. Ou eu pergunto para a Beatriz, você é Leila Maluf? Sou, fala que eu achava que ela era sua irmã, a Beatriz. Porque também a Beatriz é uma pessoa que eu sempre vi no buffet. Sim. Então, como que não é parente? A Juliana, a mesma coisa. Então, a gente sempre fala que ou para as pessoas, não precisa saber, não, eu trabalho aqui há 15, 18 anos, mas tem a mesma essência do que a gente tem, né? Então, isso é bem importante. Essa questão de empresa estruturada, a gente vê uma diferença, né, até no crescimento, né? Como vocês falam, foi um crescimento natural, foi uma coisa que fluiu naturalmente, os filhos saíram, formaram, voltaram e a empresa foi sendo construída no dia a dia. Mas vocês percebem a diferença, a vantagem de ter uma empresa estruturada assim no dia a dia? Muito. Sim, acho que se a gente não tivesse se estruturado, a gente não teria dado passos tão consistentes e tão largos, né? Porque são 33 anos desde que o buffet começou e a gente veio num crescimento constante, né? Então, por alguns anos foi só o buffet, depois chegou o Marralo, depois chegou o Novo Sabor e assim foi, né? E sem organização, isso não é possível, né? Porque as empresas precisam estar dando resultado para que você possa crescer, né? E para dar resultado, os processos têm que estar muito bem estabelecidos para que cada setor gere, né, o resultado determinado, cumpra a meta que foi estabelecida. E tudo isso foi sendo construído ao longo do tempo com a chegada dessa diretoria, com o olhar administrativo financeiro do Alan, depois, por exemplo, a Alexa, que é muito metódica em tudo. Aí a gente estava falando de Adel, né, e desse papel dos filhos em cada coisa. Adel é aquela pessoa que está sempre olhando também pela experiência do cliente.
né? Então, a gente, né, nessa viagem recente, nossa, a gente não parava. Aí, vamos anotar isso aqui para quando a gente voltar já ir pensando em uniformizar de um jeito diferente. Vocês vão pegando referência? Nossa, o tempo todo, o tempo todo. Como é que a gente foi recebida no Hotel La Mamunha, o cheiro que tinha, como é que o recepcionista se comportou. E a gente vai tentando trazer isso, né, para dentro dos nossos negócios, para que a gente, mesmo com 33 anos, ou daqui a um tempo, quem sabe 40, 50 anos, a gente não seja visto como uma empresa antiga, mas sim como uma empresa que se mantém atualizada e à frente do tempo, que eu vejo que foi isso que mamãe fez lá atrás. Ela começou, mas ela sempre esteve à frente do tempo, ela sempre foi atrás de mais aprendizado, e a gente pegou isso dela. Não teve nenhum momento que a senhora falou, não, vamos ficar aqui onde nós estamos, vamos estagnar. Teve medo dessa evolução, dessa... Não, eu nunca tive medo, não. Eu sempre incentivei, e agora mais ainda, porque nós temos que ter uma sucessão. Sim. Isso não pode parar. E meu neto já formou, já voltou, e está tomando conta do Alure, e está ali trabalhando. Então, eu acho que essa sucessão a gente vê como uma coisa, não é só da família, mas eu falo sempre assim, para os nossos colaboradores maiores, todos que quiserem trabalhar, aqui está uma porta aberta, né, Ariane? Que os filhos quiserem, os filhos, né? E nós já temos esse histórico dentro do grupo. Sim, temos vários filhos que já estão lá. O filho do Rogério, que é um advogado, já está lá dentro também. E a gente tem, assim, um prazer muito grande de ver, porque aqui isso não vai parar agora. Eu quero que tenha mais 20, mais 30, mais quantos quiser. Quantos puderem, né, adicionar ao Buffet Leila Maluf e ao Grupo AS. A gente sempre defende essa sucessão organizada, né, essa coisa programada, né, para que os filhos, se quiserem, porque, né, a gente sabe que a gente não manda, mas se quiserem, tem essa porta aberta. E se não, que a empresa esteja organizada para continuar a história, mesmo que a família não esteja fazendo parte. Exatamente. Né? E isso é muito importante, porque é o descentralizar, né? Por exemplo, vocês estão falando, vocês trabalham ali numa organização com diretorias, então não tem uma pessoa que decide tudo, né? Não. Cada um decide dentro do seu setor. E eu imagino que isso evita até conflito familiar, né? Decisões pontuais de setor, cada um vai decidindo, até porque senão ficaria extremamente... né, demorado e burocrático. E hoje as decisões amarrado. têm que ser muito rápidas, né? Não pode ficar esperando até semana que vem. Não, a gente senta e decide rápido. E decisões estratégicas, né, a nível de crescimento, de novos investimentos, nesse sentido, são tomadas realmente em conjunto, né? Entre a família e a diretoria, na maioria dos momentos. Você, na prática, o que você decide? O cardápio? Além de todos os cardápios. Além de todos os cardápios. Bom, além de todos os cardápios, né, que passam pelo meu olhar, muitos eu crio junto, né? Eu tenho a oportunidade de estar, não digo que com todos os clientes do buffet, porque são muitos, mas eu faço questão de, sempre que possível, né, dar um atendimento mais gastronômico, com esse olhar mais forte para a gastronomia, para compor os cardápios, mas assim, toda a parte de compras da nossa cozinha, ela tem o meu crivo, eu também tomo as decisões todas em relação a contratações de equipe, claro, cada cozinha eu tenho os meus chefes, né? Então, eles se reportam a mim, mas olha, vamos contratar um novo chefe executivo, isso é uma decisão que passa, né, por mim. Né? Então, tudo que é inerente à produção está no meu guarda-chuva, direto. E a senhora, tranquila, a senhora aceita ou tem algum momento que a senhora fala assim, não concordo com a sua opinião, Ariane, vem aqui, vamos conversar? A senhora como matriarca ou a senhora delega? A gente conversa, muitas coisas a gente delega, porque elas têm coisas que elas sabem talvez mais do que eu, mas as decisões sempre são tomadas juntas.
Eu sempre estou ali, raros momentos que eu não esteja juntos. E quando precisa, eu estou ali, a minha opinião também até hoje é válida. Muito. Faz um cafuné na filha e fala, vem cá, filha, vamos conversar sobre aquele assunto. Não, mas eu sento com ela, você falou de cardápio, mas assim, muitas A gente mães faz senta aqui, muito vamos fazer junto, junto esse faz cardápio, porque duas cabeças pensando, a coisa flui muito melhor. Então hoje, assim, eu não digo hoje, já há muito tempo, na verdade, assim, todos os nossos chefes, eles não são só executores, eles são cabeças pensantes, criativas, e a gente cobra isso deles, que eles precisam ser atuantes. Então, hoje, os chefes do Marralo ou do buffet, eles trazem as ideias e, a partir dali, eu vou lapidando essas ideias junto com eles. Porque se eu ficar só na parte criativa de todo o processo, que é uma parte maravilhosa, mas aí, de repente, eu vou estar perdendo uma entrega maior que precisa ser a entrega de resultados, né, para que a empresa continue, todas elas, a prosperarem, cada uma dentro do seu núcleo. Aí a gente volta de novo na generosidade, né? É você dando oportunidade para os seus chefes crescerem, assim como te deram oportunidade lá atrás, quando você começou. Sim, Vem a generosidade que você aprendeu dentro de casa. Nossa, mas isso é tão visível, né? Que você vê nosso chefe, que passou quase 14 anos com a gente, hoje ele tem um restaurante. E lógico que com um esforço próprio e tudo mais, mas a gente também tem isso de passar coisas que a gente sabe para o próximo, para os nossos ali de dentro. É bem importante. O seu quibe cru que você faz, eu sinto assim super lisonjeada, porque eu tenho outros que fazem ali dentro, se bem que no Dia das Mães quem faz o quibe cru sou eu, e eu falo sempre assim, que eu não lembro do Dia das Mães que eu não tenha feito quibe cru, e não é pouco não, viu? É muito. Imagina. Ela não lembra de algum Dia das Mães que ela não tenha feito quibe cru e que ela não tenha trabalhado. Pois é. Mas tá eu, trabalhando. Tati, de verdade, quando tiver 70 e alguns, eu espero poder desfrutar de um Dia das Mães, viu? É legal. Eu acho que a senhora tem que começar a executar aquilo que a senhora acha, que as mães precisam descansar. Exatamente. Vou fazer um Aí, quibe ó. cru no próximo Dia das Mães com a senhora. É o caso. Mas olha, buffet é uma coisa, quando a gente fala, né, família Maluf, a gente vem sempre o buffet, porque eu acho que mas existem outras empresas, né? Vocês têm muita coisa aqui, também tem fora de Cuiabá, né? Tem restaurante em São Paulo. Sim. Hoje a empresa Marrá, né, e Mandalum são empresas onde a gente expandiu por São Paulo, então temos algumas operações em São Paulo, no centro da cidade, que é no Edifício Itália, no Shopping Eldorado, no Votorantim, atualmente no Shopping Tamboré também, na Vila Leopoldina também. Então, assim, foi um passo que nós demos para experimentar um novo mercado, né? E que está dando muito certo. A gente fala assim que a gente vai com um buffet para muitos lugares, mas não é tão simples assim, né? Então a gente falou, vamos testar esse novo produto que nasceu já tem algum tempo, e aí então o Marrá hoje é a nossa perna fora do estado. Ah, interessante. E hoje você é mãe, né, do Calilzinho. O que você espera dele para o seu futuro, olhando tudo que você aprendeu com a sua mãe, com a sua família, com o seu pai? Você vê ele nesse contexto? Você imagina ele nesse contexto? Você traz ele para cozinhar com você ali no dia a dia? Olha, eu procuro, assim, sempre que possível, vamos supor, se a gente vai ao Marralo, se ele vai comigo para o Marralo, eu já lá do carro eu já falo, Calil, vai entrar, vai cumprimentar todo mundo, né, os colaboradores, aí ele fica, né, naquela vergonha e tal, aquele olho no olho, né, porque o nosso trabalho envolve a relação entre pessoas, então eu faço isso, eu levo ele na cozinha para poder terminar o prato dele, ele adora um risoto com cubinhos de filé, eu falo, tá bom, mas você que vai finalizar. Não quer dizer que
de repente ele vá realmente seguir isso. Mas eu acho que é uma forma dele também valorizar o nosso trabalho, né? Meu, também do meu esposo, que também trabalha na área, entender o porquê que a gente passa tempo fora de casa, fazendo o quê, afinal de contas, né? Então, eu espero assim, eu quero proporcionar para o Calil oportunidades como as que eu tive, né? De estudar fora, de buscar experiência. E aí, se tudo isso puder ser voltado, né? Tem muito tempo ainda que ele ainda é um pouco criança, puder voltar para os negócios da família e do meu esposo, a gente vai achar maravilhoso. Mas se também for uma história diferente que ele vai construir, que ele, acima de tudo, esteja preparado através da educação, que eu acho que a educação, não só a educação de casa, mas a base da educação através do aprendizado, de uma boa faculdade, de experiências, é fundamental para a gente chegar até aqui. E é normal, né? Essa eu acho que é normal. Alguns filhos, a senhora falando, tem um neto da senhora que já voltou, que assumiu a Lure, né? E é normal outros não resolverem seguir outros caminhos, né? Vocês devem ter também. Eles estudam fora. O Tarek, filho da Alexa, estuda em São Paulo. A Vitória, filho da Adel, que agora está fazendo 6 meses em Milão. Quer dizer, a gente põe... A casa está aberta, né? As portas abertas. A gente quer que volte. Se voltar, maravilhoso. Vamos aplaudir e receber com o máximo amor e carinho. E se de repente não quiserem galgar em outros, a gente também dá apoio e espero que a gente entrega tudo na mão de Deus, porque sem Ele ali em cima para nos guiar e mostrar o caminho, eu acho que isso aí é o fundamento de todas as famílias, né? Precisa ter, acho que você falou no comecinho ali sobre criação, eu acho que o legado maior que eu tenho é de dar para mim, de ter dado para os meus 4 filhos e hoje para os 6 netos, o caminho que nos leva a Deus. Eu acho que a união nossa é galgada em todos os ensinamentos da religião. Na minha família, a gente vai à missa todos os domingos, não faltamos e temos isso de nos unir através da oração, de estar sempre, quando qualquer coisa no buffet, qualquer reunião, é também começado, dou parabéns para você e para os seus colaboradores de ter iniciado esse encontro com uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe. Eu acho que isso aí, em todas as religiões, eu acho que em qualquer uma delas que nos leve a Deus, isso é uma coisa muito importante. É o nosso maior legado, né? Eu penso que a fé que a gente tem é o que a gente tem de melhor. E não tem como a gente não falar do Sr. Calil, né? A senhora já contou no começo que ele não entendia por que a senhora saía de casa, mas hoje ele é a senhora já contou que ele foi, depois ele aceitou e foi seu maior incentivador. E hoje, com mais de 50 anos, né, de história juntos, qual que é a importância dele hoje nessa relação, nessa construção, nessa estrutura que a senhora tem, que a senhora manteve? Como marido, como pai, né? Falar como marido, um super companheiro, não é 50 anos, são 56 anos, e logo vamos fazer bodas, e ele adora festejar, acabou de festejar 80 anos, é uma pessoa assim, muito trabalhadora, a vida inteira teve isso como lema. E eu acho que os filhos podem falar até melhor, Ariane pode até falar melhor como pai, né? E é um exemplo para nós todos. Então. Papai, ele é aquela figura assim fundamental, sabe, para tudo que a gente fez durante a vida toda, por todos os incentivos que ele, através de mamãe, era a pessoa que falava, mas ele era a pessoa que patrocinava. Né? Porque se de repente ele não concordasse, aquilo podia não acontecer, né? Então ele sempre, hoje pensando assim, eu só tenho um filho, né? Mas eu falo, gente, como que ele dava conta, né? Porque era eu estudando e morando em Paris, Alexa e Adel morando em São Paulo, mas nós sempre fomos muito
Né, mãe, assim, eu acho que a gente foi meio certinha, assim, sabe? Também não vivia uma tinha, vida não de... era nada era de tudo... riqueza, nada disso. Era uma coisa em que ele trabalhava, a vida inteira só focado sempre no trabalho, que ele sempre foi, até hoje, com 80 anos, vai para a fazenda todo dia tem que estar fazendo. Eu falei, mas hoje é, essa semana que foi Feriado. Hoje não é feriado, não precisa acordar 4 da manhã para... Não, mas eu tenho que ir lá ver, porque ficou todo mundo lá. Lá também não é muito feriado, então, quer dizer, isso aí é a vida que ele foi ensinado. Ele fala que com 7, 8 anos de idade, o pai dele Ele no já Líbano, trabalhava. ele já trabalhava, o pai dele tinha um burrinho, né? Tinham 2 cestas do lado, e a mãe dele mandava catar... Catar uva e catar florzinha da flor de laranjeira, que lá no Líbano tem uma essência, tudo faz com essa água de flor de laranja. Então eles catavam, eram pequenos, eles catavam isso, enchia os sacos que estavam do lado do lombo do burrinho, e iam uns 7, 8 quilômetros naquele burrinho, naquele cavalinho, e levavam. Então ele conta isso, que ele tinha idade do Calhuzinho, idade dos netos, e ele já fazia isso. Então, acho que foi criado com trabalho e não, isso só dignifica. Não tem essa de você falar, não pode trabalhar. Criança, lógico que você não vai abusar de uma criança, mas se mostrar que o trabalho é dignificante, é prazeroso, ele vai crescer com isso, com essa ideia também. Então, foi um ensinamento. E deu certo, né? Deu certo. É um exemplo diário. Fala, a gente está lá no buffet e ele está lá, às vezes ele está circulando, aí ele fala, você viu aquilo? Passa ali para você ver tal coisa. Então, assim, eu admiro muito esse olhar amplo que ele tem no dia a dia das coisas, mas também, assim, de ter visualizado oportunidades de negócio em vários momentos, né? Inclusive, o terreno do buffet foi ele que, na época, visualizou aquele espaço e falou, vamos comprar esse terreno, vocês têm que construir lá. E a o gente dinheiro foi dele, viu? Quantos quilômetros, quanto tempo que demorava. Como é longe chegar. Eu morava aqui no Santa Rosa. Meu Deus, como vamos chegar lá no meio do mato, que era uma chácara. Era longe. Ali era uma chácara. Era fora de tudo, não, né? era uma Será rua. que as pessoas vão sair de Cuiabá para ir lá numa festa? Imagina, hoje está absolutamente dentro da cidade. Nós chegávamos a medir quanto tempo demorava uma noiva para sair lá da matriz, porque todos os casamentos eram lá. Como é que vai sair da matriz ou lá do São Benedito para subir tudo isso aqui e chegar? Não, é muito tempo. Dava mais de 40 minutos. E era estrada de terra. Não tinha asfalto. Sim. Nossa, nós sofremos muito para chegar ao asfalto lá. Chegou muito depois do que teve nós éramos... Hoje, o buffet é vizinho do Florais. O Florais antes não era. Antes, o buffet era como um sinônimo de progresso ali, né? Mas levaram e foi uma visão dele, né? Então, a gente ouve ele sempre... E ouve mamãe, claro, sem dúvida, mas assim, a opinião dele é sempre muito levada em consideração para as nossas decisões aí, estratégicas e qualquer outra que a gente venha a tomar. É aquela máxima, né? Dizem que por trás de uma grande mulher, de um grande homem tem sempre uma grande mulher, mas por trás de uma grande mulher também tem um grande homem, né? Porque... Cada um. Tudo é um equilíbrio. Exatamente. Né? Precisa desse equilíbrio sempre, né? Isso é que é a família. Né? E é muito bonito ver vocês construindo isso e vendo essa continuidade aí no dia a dia de todo mundo que acompanha vocês. E o nosso episódio é em homenagem ao Dia das Mães, né? São 2 mães aqui. E eu queria saber o que vocês hoje têm a dizer para as mães que estão nos assistindo. O que vocês gostariam de deixar como mensagem, como uma família tão estruturada, tão feliz? O que vocês gostariam de deixar para as mães que estão assistindo o nosso episódio?
Eu gostaria, assim, de desejar a cada lar que tem uma mãe, que ela seja abraçada com todo o amor, porque esta mãe que pegou aquele bebezinho tão pequeno e hoje é um adulto, que ela seja assim, abraçada com muito carinho, com muito amor, porque a gente vê muitas mães abandonadas em asilos, e isso dói o coração da gente, porque você percebe que tem pessoas que precisam desse carinho e não tem. Então, que todas as mães que estão ouvindo, que ela tenha esse aconchego, esse abraço desse filho, não precisa ser um presente, eu sempre falo para os meus filhos, não precisa me dar presente, só o carinho de vocês já é uma coisa grandiosa, e que todas as mães se sintam esse abraço, e que Deus abençoe, Nossa Senhora, que foi a nossa grande mãe, abençoe e fortifique sempre esse amor no coração dessas mães maravilhosas. Amém. Ariane, você? Ser mãe é uma missão única que nos foi dada, né? Então, que a gente possa, assim, viver esse papel, essa missão tão gloriosa que Deus colocou na vida de nós mulheres. Então, eu desejo que a gente busque a cada dia, na nossa simplicidade interior, muita sabedoria, para que a gente possa guiar passo a passo os nossos filhos. Eu desejo que eu faça isso assim como a minha mãe fez comigo. Eu honro essa mulher que tanto me ensinou e continua, né, aí muito presente na minha trajetória. Eu dou graças a Deus pela vida dela e quero desejar a todas vocês, mamães, que sejam muito felizes por serem mães, por poderem amar seus filhos, cuidar deles, cada uma do seu jeitinho. Não se preocupe, uma faz de um jeito, a outra faz de outro. O importante é que essa verdade venha de dentro dos nossos corações. Um beijo no coração de vocês. E eu vou aproveitar também a oportunidade e desejar um feliz Dia das Mães e dizer que pra gente é sempre muito bom poder falar com todo mundo que está disposto a ouvir as mensagens que a gente tem que passar. E hoje, no Dia das Mães, em especial, eu também gostaria de parabenizar todo mundo, cada uma com seu jeitinho, que tem aquela forma peculiar de cuidar, de tratar os filhos com todo amor, todo carinho, trazendo para nós sempre a imagem de Nossa Senhora, que representa a mãe de todas as mães, que não tem como a gente não deixar de falar sobre ela, que eu acho que é para nós a maior figura materna que pode representar. E eu gostaria muito de desejar um excelente Dia das Mães para todos vocês que estão nos assistindo. Dona Leila, Ariane, eu gostaria de agradecer muito, muito todas as oportunidades que nós tivemos de ouvir vocês falando, contando para nós as experiências que vocês têm como família, como empresa que são, e eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Nós é que ficamos felicíssimas em poder compartilhar, em poder contar um pouco dessa nossa vivência do dia a dia, e a gente espera, né, Tati, que da mesma forma como a gente se inspira em outras histórias, que quem ouvir esse podcast possa aproveitar esse entrelaços para levar para alguma coisa da sua própria vida. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente, porque eu não esperava nem saber que nós vamos acrescentar alguma coisa com a nossa história. Espero que sim. Muito obrigada. Imagina. Obrigada. Eu trouxe uma lembrança aqui que representa tudo que a gente deseja aqui no Entrelaços, sobretudo aquilo que é o mais importante para a gente. Ai, que graça. Ai, vai ficar na minha mesa. Ai, olha que graça, Nossa Senhora. Bom, mãe, você também trouxe, né? Eu trouxe um livro para você. Conta um pouco da minha história, da história da família, da história que a gente não começou hoje, né? Veio lá de trás, tem aqui meu avô, que aqui era da Rua de Baixo. Então tem uma história bem bonita aí.
E as receitas, nós temos casamentos, grandes festas que fizemos e os filhos que trabalham todos juntos, a diretoria, estão todos aí. E agora eu vou poder fazer mais receitas, além do quibe cru. Muitas! Tem várias. Hoje a gente falou sobre muita coisa importante, sobre amor, sobre decisões que começam dentro de casa, passam pela forma de educar, evoluem para responsabilidades e, com o tempo, se transformam em empresa, estrutura e continuidade. Falamos sobre formações, sobre assumir responsabilidades, sobre organizar, tomar decisões e preparar quem vem depois. Foi uma conversa muito rica, muito clara e cheia de exemplos reais de como uma família constrói, organiza e conduz uma empresa ao longo do tempo. As nossas convidadas trouxeram uma visão prática, vivida no dia a dia, que ajuda muito quem está passando por esse mesmo processo ou começando a construir algo em família. E para quem está nos ouvindo, fica uma pergunta simples. O que você está ensinando hoje para quem vai te suceder amanhã? Nos vemos no próximo episódio do podcast Entre Laços.